Natação, corrida e pedalada, 3 esportes em um só. O triatlon é um esporte que vem ganhando vários adeptos em todo o mundo. E além de exigir dos atletas muita dedicação e disciplina, requer que eles encarem também outro desafio, a busca por apoio. Mas nada que impeça que os praticantes alcancem objetivos importantes estado afora. Um dos esportes que mais exige superação de limites é o triatlon, sejam limites físicos ou psicológicos. A prática é bastante intensa, principalmente durante os treinamentos. São treinos muito cansativos, repetitivos, entendeu? São diários, por exemplo, é uma rotina de segunda a sábado de treino, todo dia. E são 3 modalidades, né? Que é a natação, a corrida e a bicicleta. E diariamente fazendo isso, sempre conjugando natação com a corrida e bike com a natação. Sempre esses 2 esportes juntos. Alain Emanuel e a esposa, Milena Santos, são atletas profissionais de triatlon. Ele se iniciou no esporte por ser amante das braçadas, pedaladas e passadas rápidas desde criança. Já Milena teve outro motivo para buscar primeiro a corrida. Eu comecei, na realidade, para perder peso, né, com o único objetivo de perder peso, mas acabei me apaixonando, né, pelo triatlon, primeiramente pela corrida, né, depois incentivada por Alain, eu comecei a praticar as outras modalidades e por paixão mesmo. Hoje eu faço porque eu gosto, né, a gente viaja para competir, sempre está buscando melhorar, né, aprimorar as 3 modalidades e é isso. Junto ao casal está Paulo Sérgio Barros, um dos principais destaques do estado nas competições que vem disputando. Natural de Esperança, já começa a superar dificuldades antes mesmo das provas. Treinar já é um verdadeiro desafio. Trabalho junto com meus treinadores e os resultados vêm aparecendo aí. Apesar das dificuldades de morar numa cidade onde não tem uma piscina para treinar, tenho que me deslocar de 25 quilômetros para Campina Grande para poder treinar 2 vezes por semana natação. E graças a Deus, com a nossa força de vontade, os resultados vêm aparecendo. Todos estão se preparando para as próximas competições e vêm de bons resultados. Milena disputou o Sprint Triatlo de João Pessoa e ficou em 2º lugar na categoria 30 a 34 anos. Já Alain esteve disputando em agosto o Challenge de Maceió, ficando na 85ª posição entre mais de 300 atletas. Mas mesmo com os bons resultados, os triatletas ainda sofrem com um velho e conhecido adversário. O apoio, na realidade, no nosso caso, meu e de Alain, como a gente treina junto, a gente faz tudo junto, um apoia o outro, né? Na realidade, a gente não tem apoio externo. Paulo Sérgio ficou em 2º lugar no Challenge de Maceió. É outro que ainda busca por mais apoio para as futuras competições. Contudo, existe a perspectiva de que essa situação possa mudar com o crescimento do triatlo e os bons resultados obtidos por essa turma. Está chegando essa moda aqui em Campina Grande. Tem muita gente praticando o triatlon e com isso as empresas vão abrir os olhos para esse mercado, porque um triatleta no pódio com a marca da empresa chama muita atenção, é um público fiel e eu acredito muito que a partir de agora os patrocínios vão começar a surgir. Pois é, lembrando que, além destes aí que você viu na matéria, temos o Adriano Nascimento, que é aqui de Campina Grande, já embarcou para os Estados Unidos, inclusive para participar do Mundial de Triatlon. E a gente deseja boa sorte ao Adriano, mas estamos recebendo aqui no estúdio o Alcedo Medeiros, que é treinador justamente do Paulo Sérgio, está aqui para bater um papo conosco, né? E eu vou dar, se você me permite, né, o boa noite ao estreante aqui no programa, é a primeira vez que ele participa. Paulo, boa noite, um prazer tê-lo aqui. Como é que foi o início nessa carreira, duplamente falando, né? Porque tem que correr muito também. Boa noite. Boa noite. Para mim é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. Perante as dificuldades que nós temos pela falta de apoio, mas a nossa força de vontade sempre supera isso, né? E o apoio dos nossos professores, que sempre nos apoiam, Alcedo aí, que vem me dando uma força muito forte e vem me incentivando e vem me aprimorando nessa luta, né?
Já na questão da preparação física, vem a questão de você morar em uma cidade distante. Já tem essa dificuldade também. Já tem essa dificuldade. Você não tem as condições de treinamento adequadas. Você não tem um local para pedalar adequado, você não tem um local para correr adequado, você não tem uma piscina para treinar natação. Junto com o Alcedo aqui, que a gente vem fazendo esse trabalho de natação, de atletismo, e vem desenvolvendo isso aí. Mas como é que foi o início? Por que optar pelo triatlo? Ou foi como alguns a gente mostra aí, por opção, por necessidade, às vezes por busca de maior qualidade de vida, ou já tinha uma identificação lá atrás com algum dos 3 esportes? Eu sempre fui esportista, né? Eu joguei voleibol, depois o voleibol foi acabando um pouco, então a gente que é desportista sempre nunca fica parado, sempre está procurando alguma coisa para fazer. Então comecei a praticar o atletismo, me identifiquei com o atletismo, comecei a ter bons resultados e depois parti para o triatlon. Aí fui começando a fazer o triatlon, a pedalar e depois comecei a nadar. Depois dos 30 anos de idade é que eu vim aprender a nadar. Onde o Alcedo foi que me ensinou as técnicas e vem me aprimorando na natação, que é uma dificuldade que eu tenho, já que o natural da gente é já andar de bicicleta e correr. E nadar você já tem alguma dificuldade, mas a gente vem superando isso aí. Por isso que eu me dei para o triatlo. Alcedo, boa noite aqui também, obrigado pela participação. O triatlo é hoje um dos esportes que mais requer a ciência no dia a dia, mais estudos realmente, análises, mudanças de comportamento. Prazer. Boa noite, Gustavo. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui novamente. E eu diria que sim, o triatlon ele requer 3 vezes mais cuidado do que, digamos, os outros esportes individuais separados. Porque você mistura 3 esportes que não têm muito em comum. Os treinamentos podem até parecer da natação, do atletismo, mas o ciclismo é completamente diferente. As transições exigem muito do atleta. E assim, eu vejo no Paulo um potencial grande, porque ele, como ele falou, veio do atletismo, melhorou muito no ciclismo. A natação dele, ele conseguiu melhorar muito em 2 meses. Ele foi, digamos, um atleta muito obediente. E com isso, ele obteve resultados excelentes. Recentemente, em 2 semanas seguidas, ele bateu 2 recordes paraibanos na distância do half e do sprint triatlon. E assim, a dificuldade maior de se treinar o triatlon é a falta de tempo, que a maioria dos triatletas trabalha. E é um esporte que requer muito tempo. Tem que ser no mínimo 2 horas diárias. Um descanso semanal, de dia. Pois é, do mínimo mesmo, né? Porque, no mínimo. Porque além da parte técnica direcionada, específica de cada esporte, tem a parte, como você bem falou, Paulo, do trabalho físico mesmo, né? Isso. Porque tem que se preocupar com tudo. Agora é interessante isso porque, bem colocado o que o Alcedo disse aí em relação à diferença dos esportes, porque a gente, se for ver claramente a olho nu, o biotipo de um nadador que só faz aquilo ali e de um ciclista é muito diferente. Muito diferente. Então, realmente, o trabalho tem que ser conjunto, mas eu queria saber de você como é trabalhar um atleta que às vezes tem um potencial em 1 ou 2 dos 3 esportes e ter que insistir, porque é muito insistente mesmo, é muito repetitivo, né, o trabalho que é feito, como foi falado na matéria, para que ele melhore também naquele outro, porque não dá para deixar de lado um dos 3, né? Não dá. A maioria dos atletas é normal terem dificuldade maior na natação. Justamente aqui na nossa região é um esporte menos praticado, digamos assim. Apesar de que a gente veio da barriga da mãe, né, e tem a nossa memória de que nós viemos da água. Mas isso é uma outra história, é uma técnica que a gente utiliza para os nadadores se sentirem confortáveis e ambientados no meio líquido, na água. Então, ele tinha um potencial muito grande na corrida e melhorou muito no ciclismo. E a gente vem martelando fortemente, mantendo a melhoria, o progresso nos outros 2 modalidades e melhorando a natação. Ele agora, recentemente, conseguiu baixar quase que 8 minutos, foi isso, Paulo? Na etapa do half. E apenas com 2 meses de treinamento, porque a dedicação principal parte do atleta. A gente vai lapidar, agora se o atleta não assumir essa responsabilidade para ele, de querer, o técnico sozinho não faz nada. Então ele é um atleta obediente e está seguindo bem e evoluindo bastante. Paulo, a gente fala muito aqui sobre a diferença entre o jogador de futebol e o atleta. Porque jogador de futebol tem um monte.
né? Inclusive eu já fui também, mas na parte amadora. Só que a dedicação, a disciplina, né? Isso faz uma diferença enorme. Você pratica um esporte que requer muito isso aí para que você alcance os objetivos. É lógico que tem a parte do lazer, mas você deve se cobrar muito, inclusive por ter descoberto um dom, porque não deixa de ser, né? E ter que desenvolver uma técnica de algo que você não tinha acesso. Você disse que só a partir dos 30 anos que foi aprender realmente a nadar. Quando você vê o que você já construiu, embora, claro, que queira muito mais, como é que você vê esse passado tão recente? Porque não é muito tempo, né? Não faz muito tempo que você começou a praticar um esporte que requer realmente tudo isso que a gente falou. Dentro disso aí, nós temos o grande apoio que é a nossa família, né? Que é o que nos fortalece nesses momentos. Quando nós saímos para treinar, acordamos cedo, de madrugada, voltamos, temos nossa hora do trabalho, chegamos para almoçar, temos nossa hora para treinar, voltamos e a gente renuncia muita coisa para poder chegar nisso. É uma renúncia muito grande e a família, se você não tiver uma família que lhe apoie nesses momentos, você não vai conseguir chegar aonde você quer. E olhando um passado tão presente, né, eu vejo que eu já vim me preparando para isso. Só que eu não tinha tido a oportunidade. Quando eu tive a oportunidade, agora eu venho tendo os resultados daquilo que eu já me programava. E com o apoio da minha família, graças a Deus está sendo possível. Alcedo, a gente citou o caso aqui do Adriano, tem o Alan também, o Paulo, né? A Milena também, né? Que começou no basquete, que eu acompanhei na época do Colégio das Damas, se ela estiver nos assistindo, ela lembra muito bem, mas acaba sendo uma descoberta muito própria ou de alguém que tem uma visão em relação a quem pode se dedicar realmente ao triatlo, não é, Alcedo? Porque a gente colocou todas as dificuldades aqui, falta de local, né? Tanto de piscina, de pista apropriada, embora se corra nas ruas, mas já mostramos várias matérias, inclusive com a Milena e com o Alan, em relação à falta de espaço mesmo e à falta de respeito das pessoas para quem pratica o esporte nas ruas, né? Porque a adaptação passa por isso também, né? Mas falta um incentivo a mais, né? A gente fala sobre as Olimpíadas no Rio que estão chegando aí, a gente cobra muito às vezes dos brasileiros, mas a maioria dos brasileiros que vão chegar lá passam por realidades muito parecidas com essas, né? A falta de apoio e falta de estrutura. Isso, é o que Paulo citou bem, que me tocou, é a falta de oportunidade. Então, se ele está tendo uma oportunidade agora de ter uma melhoria por esforço e mérito dele, que ele quem buscou isso, ninguém mais busca a não ser o atleta. Então, essas oportunidades podem ser ampliadas com a ajuda da população e dos empresários, inclusive, patrocinando. E com políticas públicas também nas universidades e nas escolas. Também, né? Nas escolas e nas universidades. Claro. Nós temos a lei de incentivo ao esporte que poderiam... É muito simples, é só se elaborar projeto. Mas eu sinto dificuldade, na minha própria cidade, eu já elaborei projetos, a gente encaminha e os políticos não têm interesse em levar para frente. Então, a gente vai ter que fazer o trabalho do político, criar uma instituição, porque a lei de incentivo financia as instituições não governamentais, como prefeituras, ONGs, etc. Então, a gente vai ter que criar a instituição para poder fazer tudo acontecer. De certa forma, concorrer com alguém que deveria, ou com a instituição que deveria preencher esse espaço, né? E, assim, o lado empresarial é o que pode ajudar muito nisso, porque as empresas, muita empresa não sabe, mas ela, apoiar o esporte, ela tem isenção de impostos e recebe esse dinheiro, deixa de pagar o imposto no final do ano, digamos assim, o valor que ela investiu no esporte. Então, é muito simples, ela vai ter a marca dela num ambiente seleto, que, por exemplo, o Ralph Triathlon agora em Maceió, juntou milhares de pessoas. A cidade teve a rede hoteleira em 80% lotada. A cidade de Maceió, você sabe, não é pequena. 80% dos hotéis lotados por conta de um evento de triatlon. Pois é. E lá, a marca do atleta vai estar na blusa dele, da marca da empresa. Então, isso é um ambiente muito bom, muito favorável para se investir.
E olha que a gente paga muito imposto, né, Paulo e Alcedo? Então, se tivesse uma visão e uma política de incentivo a isso, a gente acho que teria os melhores atletas em tudo, se fosse baseado justamente nessa lei que existe, que as pessoas, infelizmente, os empresários pouco aproveitam. Pessoal, obrigado pela participação, Paulo. Boa sorte, é um prazer tê-lo aqui. A gente espera estar mostrando aí, com certeza, vários títulos, várias conquistas como essa que você traz aí simbolizada por esse troféu que a gente mostrou. Muito legal, né? Boa sorte a você, o Adriano aí que se desafia também, a Milena, o Alan e outros que se inspirem também, porque deve trazer muito prazer, né? A prática depois que você atinge os objetivos, né? Muito. Está começando agora. Agradeço demais e espero estar outras vezes aqui com mais conquistas. Com certeza. Alcedo, obrigado também e boa sorte. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Tá certo, então a gente faz uma pausa e daqui a pouco voltamos a falar sobre futebol, entre outros esportes, aqui no programa. Até já.